Boa noite a todos e a todas. Hoje estamos com muito prazer em mais uma atividade do mestrado em Literatura Comparada da UNILA. Hoje é a nossa quinta mesa do primeiro webinário de práticas e projetos em literatura comparada. Gostaria primeiramente de agradecer toda a equipe organizadora, os professores que hoje compõem essa mesa, as professoras e também os espectadores e espectadoras que hoje participam da nossa atividade. Gostaria de pedir para vocês também, se puderem, compartilhem no Facebook essa transmissão, se inscrevam no canal do Ciclo em Literatura Comparada, dão um joinha aí também no YouTube, para a gente conseguir expandir e levar para mais pessoas as atividades que nós realizamos aqui na UNILA em literatura comparada. Como recados, vai estar aí no YouTube para vocês um link para os certificados, então quem está assistindo hoje, se inscreve ali no link, na planilha que abre com o link. E também eu gostaria de convidá-los para amanhã, para a nossa noite de encerramento, que vai ser sobre o tema Poética do Portunhol, Liminaridades. Amanhã participará Fabiano Severo, o escritor, e a professora Rita Lenira Bittencourt, com a mediação da professora Débora Cota. Isso às 18 horas. E às 19 horas também vai ser a sexta e última mesa, com estudantes do mestrado em Literatura Comparada, chamada Literatura Comparada em Chave Transdisciplinar. Então não percam a nossa programação de amanhã. Hoje a quinta mesa se chama Contextos Pandêmicos, Epidêmicos, Convivências e Paisagens na Literatura Latino-Americana. Essa mesa vai ser mediada por mim, e vamos ter como apresentadores professora Débora Cota, professora Regina Coelho Machado e Silva, professor Andréa Siak, professora Rosângela de Jesus Silva e professor Marcelo Marinho. Então, nós vamos iniciar com a apresentação Literatura Latino-Americana em Diálogo, Relações e Convivências nas Poéticas e Políticas Literárias Contemporâneas, Conexões Paraguai-Brasil, Paraguai e Outras Terras, com a professora Débora. Então, eu passo a palavra para a professora Débora. Muito boa noite. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Antônio, pelas palavras aí de introdução. Bom, antes de começar a apresentar os slides que eu preparei, eu queria dizer que eu estou num período de transição de projeto, estou finalizando o projeto anterior e dando início ao novo projeto, então estou entregando aí umas coisas para finalizar o projeto anterior, e o que eu decidi apresentar hoje é o meu novo projeto, mas ele está realmente bem no início, assim, então seria, assim, apresentar o projeto e os primeiros passos dele. Eu vou projetar aqui, então. Vocês conseguem ver? É que eu não estou vendo, então. Estão me ouvindo e conseguem ver? Sim, perfeitamente. Vemos e ouvimos. Obrigada, Antônio. Bom, então, como o Antônio falou, o meu projeto se intitula Literatura Latino-Americana em Diálogo, Relações e Convivências nas Poéticas e Políticas Literárias Contemporâneas. E, no primeiro momento, eu vou estar trabalhando conexões Paraguai-Brasil, Paraguai e outras terras. É um projeto, já vou adiantando, bastante abarcador, bastante amplo, pode ser que eu venha a especificar. Bom, ao longo da apresentação, vocês já vão ver que eu já vou afinando, né, especificando, porque ele começa bastante aberto e termina numa coisa mais específica. Então, para vocês entenderem um pouco do que se trata, da problemática, né, desse projeto, eu fiz aqui um apanhado, né, voltando um pouquinho na história do latino-americanismo. Eu acho que já é de conhecimento de todos que um pensamento latino-americano articulado e em forma de projeto, ele teve início praticamente nos anos 60 e 70. Isso não quer dizer que a gente não pensava América Latina antes, né?
Existiam já projetos, mas eram mais projetos individuais. A partir da década de 70, a gente começa a ter projetos que eram mais coletivos, ou que formavam redes, para pensar a questão da cultura latino-americana e da literatura latino-americana. E entre os principais expoentes desse pensamento latino-americanista e desses projetos coletivos, encontravam-se críticos literários de bastante importância, que já são muito conhecidos, né, que são Ángel Rama, que é um crítico uruguaio, o Antônio Cândido, crítico brasileiro, e o Antônio Conejo Polar, que é um crítico peruano, certo? Claro que há aí outros nomes, mas eu acredito que entre os nomes mais relevantes, esses três se destacam. Entre algumas atividades desses críticos, encontram-se algumas revistas de cunho latino-americanistas, que foram criadas, então, nos anos 70, final dos anos 60, mais especificamente anos 70. A revista Argumento é um exemplo, foi uma revista que teve um período curto de vida, ela teve só 4 números, de 1973 a 1974, e o seu grande idealizador foi Antônio Cândido, né? Era uma revista, então, aberta a essa perspectiva latino-americanista. Outra revista era a Revista de Crítica Literária Latino-Americana, organizada pelo Antônio Conejo Polar, no Peru. É uma revista que existe até hoje, ela passou por alguns períodos de mudança, e hoje, se eu não me engano, ela é organizada pelo Instituto Antônio Conejo Polar e uma universidade dos Estados Unidos. E também tínhamos a revista Marcha, que é uma revista uruguaia, ela teve um grande período de vida, e durante esse período teve um momento que quem coordenou ela foi o Ángel Rama, né? E daí durante esse período ela teve então esse perfil latino-americanista bastante forte. Na verdade, assim, o Ángel Rama, eu acho que era o grande intelectual que movimentou, né, nesse período, esse pensamento, essa ideia de que havia necessidade de que a América Latina se autoconhecesse, voltasse para dentro de si, né, conhecesse, então, a cultura dos próprios países que conformavam essa ideia de América Latina, né. E essas revistas, elas serviram, então, de circulação, né, desse pensamento latino-americanista e de troca, e também com essa ideia de abarcar, né, estudos sobre a cultura e a literatura dos outros países que conformam a América Latina. A revista Márgenes e a revista Grumos são revistas mais contemporâneas, são da década de 90. A Grumos, se eu não me engano, é mais atual ainda, acho que é dos anos 2000. E elas são revistas dedicadas... eu quis dar um exemplo, né, de projetos mais contemporâneos que ainda pensam essa questão do latino-americanismo, né? E elas elas surgem numa articulação entre universidades brasileiras e, no caso da revista Márgenes, né, e universidades argentinas. E no caso da Grumo também, tem essa ponte Brasil-Argentina. Outras instituições importantes, né, de cunho latino-americanista, surgidas aí na década de 70, por exemplo, a gente tem a Biblioteca Ayacucho, na Venezuela, que também foi idealizada pelo Ángel Rama. A gente tem o Memorial da América Latina, que é dos anos 80, né, e a Casa de las Américas, em Cuba, que, se eu não me engano, é de 1959, a sua fundação. Já nos anos 80 e 90 no Brasil, eu achei importante colocar alguns projetos, agora já pensando de estudos específicos, né? Um deles se chama América Latina, Palavra, Literatura e Cultura, que é, na verdade, uma coletânea de estudos sobre a América Latina, né? Organizada pela Ana Pissarro. Ela foi publicada no Brasil, apesar de ter a colaboração de vários estudiosos da literatura e da cultura latino-americana de várias partes da América Latina. Outro livro bastante clássico é o chamado Uma Literatura nos Trópicos, do Silviano Santiago. Outro, Na Ilha de Marapatá, Mário de Andrade e Os Hispano-Americanos, de Raul Antelo, também nos anos 80. E Vanguardas Latino-Americanas, Polêmicas, Manifestos e Textos Críticos, do Jorge Schwartz. Coloquei aqui alguns, tá? Teria outros também, mas só para vocês terem uma ideia, assim, de publicações.
E publicações mais atuais, que ainda têm essa perspectiva latino-americanista, e que se tornaram bastante conhecidos, o Aqui América Latina, Una Especulación, de Josefina Ludmer, Espetáculos de Realidade, do Reinaldo Ladaga, e História Comparada das Literaturas Argentina e Brasileira, que foi lançado recentemente pela professora Marcela Croce. Também são algumas, tá? Existem outras, e eu destaquei só assim, as que se tornaram mais conhecidas no Brasil. O que a gente tem visto é que tem mudado, né? Eu parto dessa ideia de que houve, né, uma mudança. Então, enquanto nesse período dos anos 60 e 70 a gente tinha esse integracionismo como uma bandeira de luta, né? E esses projetos todos estavam voltados para isso. Hoje, essa ideia do latino-americanismo, ela já está dada e já se apresenta como um pressuposto nos estudos críticos, né? E eu venho observando já há algum tempo, né, que ao invés, por exemplo, de se utilizar esse termo integração, né, uma série de outras categorias críticas teóricas têm substituído essa ideia dentro dos estudos literários. Entre elas, as noções de rede, endereçamento, afeto, viver junto, comunidade e a própria noção de literatura comparada. Na verdade, a ideia de literatura comparada, ela já serviu já lá na época que a Ana Pissarro estava organizando essa história da literatura latino-americana, né, que ela compilou, e desde aí ela já propôs como metodologia de se estudar a literatura latino-americana, uma ideia de literatura latino-americana, uma concepção de literatura comparada, né? Então, ela é fundamental para a gente pensar as articulações entre a cultura e a literatura na América Latina. Então, a partir dessas mudanças, né, desse deslocamento, então, anos 60, 70, para os dias atuais, né, eu me coloco nesse projeto a seguinte pergunta: que projetos vigentes pressupõem a antes nomeada integração latino-americana e de que maneira se constroem hoje, no âmbito literário, tais projetos? Então, o grande objetivo do meu projeto atual seria o de registrar e promover discussões sobre poéticas e políticas literárias. Eu já vou explicar um pouquinho o que eu estou entendendo por poéticas e políticas literárias, contemporâneas, com vistas à construção de hipóteses de suas possíveis relações e entrelaçamentos que respondam sobre as conexões e convivências dessa literatura na contemporaneidade. Mais especificamente, eu pretendo estudar, então, poéticas e políticas literárias, originada dos diálogos, contatos e conexões entre Paraguai e Brasil e Paraguai exterior, no primeiro momento, né? Fazer um levantamento e análise de metodologias e categorias teóricas que versem sobre as poéticas e políticas literárias promovidas ou originadas por contatos, contágios, comparações, ou seja, se há alguma outra, além dessas que eu já apontei, né, que eu conheço, como comunidade, afeto, etc. O outro objetivo é verificar as relações do presidente com o pensamento integracionista da década de 60 e 70, né, se a gente tem hoje esses projetos que hoje são organizados em conjunto, né, entre países diferentes da América Latina, eles têm ainda uma relação com esse pensamento integracionista ou não, e estabelecer vínculo com outros projetos do mesmo perfil na América Latina. Para, então, ficar um pouco mais claro, eu tentei explicar aqui melhor o que eu estou entendendo, então, por poéticas e políticas literárias. Então, o principal objetivo é isso, né? Olhar para poéticas e políticas literárias que surgem da convivência, seja com o Brasil, seja com outros países, né? O que são essas poéticas? Seriam escritas ou produções em outros suportes que decorram das relações entre literaturas de diferentes nacionalidades ou literaturas de outras artes, além de perspectivas literárias transnacionais. Políticas literárias, o que eu estou entendendo por políticas literárias, que seriam teorias, críticas literárias, periódicos, projetos historiográficos, ontologias, entre outros, que impliquem diálogos. Também me interessam metodologias e categorias teóricas que versem sobre esses contatos, como eu já falei, o pensamento integracionista dos anos 60 e 70 e as conexões entre Paraguai e Brasil.
e o Brasil e o Paraguai e outras terras. Sobre essas conexões Paraguai e Brasil e Paraguai e outras terras, então para vocês entenderem o que eu estou entendendo, né, como projetos aí em diálogo ou como elementos de estudo a serem pesquisados nesse projeto e que são provenientes de 5 minutos, já, Débora. nossa. 5 minutos. E que são provenientes de diálogos. Então, por exemplo, hibridismos linguísticos, como o portunhol, presentes na literatura paraguaia, intelectuais estrangeiros que colaboraram, né, no desenvolvimento literário e artístico no Paraguai. Por exemplo, tem muita coisa do Paraguai que é publicado fora do Paraguai, então esse contato, né, extraterritorial. E assim, todas e quaisquer elementos históricos que promovam essa relação, que promoveram ou promovam essa relação Brasil-Paraguai, né? Então, a Guerra da Tríplice Aliança, a primeira Semana de Arte Moderna do Paraguaio, a Missão Cultural Brasil-Paraguai, etc. Isso aqui seriam exemplos de coisas que me interessam a pensar. Então, só para terminar, eu só queria dizer que eu estou, né, como eu falei, comecei agora com esse projeto e vou ter uma bolsista de iniciação científica que vai estar trabalhando nisso, né? Então, a gente está começando a fazer um levantamento sobre alguns projetos que estão em vigência no Paraguai e que poderiam ser estudados mais aprofundadamente, e entre eles se encontram, então, por exemplo, a Rede Conceptualismos del Sur, né, que é uma plataforma de investigação, discussão e tomada de posição coletiva desde a América Latina, na qual participam alguns escritores e artistas paraguaios. Tem uma antologia da literatura paraguaia, um dicionário de literatura paraguaia da Teresa Mendes Fé, que eu acho que também é válido discutir, porque ela, apesar de ser paraguaia, ela produz esse dicionário, essa antologia nos Estados Unidos, onde ela é professora, então seria importante ver, por exemplo, que critérios teóricos que ela teve como pressuposto na construção dessas obras. A história da literatura paraguaia, do Hugo Rodrigues Alcalá, que é outro crítico, né, um dos maiores críticos literários do Paraguai, que já morreu, infelizmente, e que viveu a maior parte de sua vida nos Estados Unidos, né, e escreveu essa história, que é uma história clássica, né. E o Centro de Estudos Brasileiros, no Paraguai, o Centro Cultural de Espanha, Juan de Salazar, que também fica em Assunção. Enfim, em tempos de isolamentos e distanciamentos humanos e de políticas discriminatórias de culturas, busca-se destacar como a literatura latino-americana, que tradicionalmente reivindicou o diálogo entre os países que a conformam, propõe formas de relações, convivências contemporâneas. Esse é o grande objetivo do trabalho. Em outros termos, objetiva-se levantar hipóteses em torno dessas literaturas latino-americanas em diálogo que possibilitem ir mais além da mera constatação de suas possíveis relações e entrelaçamentos e respondam sobre as conexões dessa literatura na contemporaneidade. Obrigada, desculpa aí pelo uso do tempo. Mau uso do tempo. A gente que agradece, Débora, muito obrigado pela apresentação, uma excelente apresentação. Queria dizer para o pessoal aí que está nos acompanhando no YouTube, quem tiver perguntas, pode colocar as suas perguntas como comentários no YouTube, daí depois, no final, a gente passa para os professores e passa para a discussão em mesa também. E agora nós vamos, então, para a apresentação do professor André Siak, Convite ao 19, Sintopias disciplinares e contaminações epistemológicas em perspectiva oitocentista. Professor André, a palavra é sua. Muito boa noite a todas, a todos. Obrigado, Antônio. E muito bom estar aqui com vocês. Muito bom ter ouvido esses dois projetos da Débora e da Regina. Sempre fico pensando como é bom ter colegas que fazem coisas tão interessantes que a gente gostaria até de se envolver, de se juntar, né, em coisas tão interessantes, tão cheias de perspectivas interessantes. Eu, na realidade, apresentarei daqui a pouco, espero o tempo certo, não chega a ser o meu projeto de pesquisa atual, embora o meu projeto de pesquisa atual será mencionado na minha fala,
mas é, sobretudo, uma reflexão que eu faço comigo mesmo sobre o porquê, de alguns anos para cá, cada vez mais me sinto atraído pelo século XIX, né? Mas é uma reflexão que faço comigo mesmo, mas ao fazê-la e a compartilhá-la com outras pessoas, evidentemente retiro dessa reflexão a dimensão muito autobiográfica, que evidentemente não interessa a ninguém. Tento buscar nessa minha aproximação ao século XIX algum elemento que possa interessar colegas, estudantes. Aproveito para saudar os estudantes que estão nos assistindo. Vejo muitos nomes de pessoas queridas que já passaram pela nossa vida na UNILA. Eu espero ter lembrar tudo o que tem que fazer agora para mostrar a minha apresentação. Vamos ver se funciona. Está sendo vista? Está visualizada a minha apresentação? Sim, perfeitamente. Perfeitamente. Antônio? Agora você... Muito bem. Então, o título mudou. Posso falar? Saiu da tela agora, O André. título mudou. Quem saiu da tela? Eu ou a apresentação? Então, vamos lá de novo. Share screen. Share screen. Clico aqui, compartilho. Ok? Ok, agora a gente consegue ver. Uhum. Perfeito. Então, o título original era outro, era de fato um título infeliz, né? Fazia um jogo, não tem muito o que jogar, que brincar com a nossa pandemia. A Covid-19, Covid-19, na realidade, escrevendo o número 19 em números romanos, né? Eu acho que é mais oportuno trazer esse convite ao 19, convite ao século 19. O século 19, desde, digamos, para começar, me obriga um pouquinho a pensar na longa duração, a estudar, pesquisar, escrever na longa duração. Isso tem vantagens e desvantagens, né? Na antropologia, por exemplo, que ainda é na minha disciplina de formação, há opiniões discordantes, posições discordantes sobre as vantagens de olhar as coisas muito de forma geral ou de cair de forma de se aproximar o olhar de fenômenos sociais, culturais mais de perto. Do meu ponto de vista, os trabalhos que eu venho desenvolvendo, alguns trabalhos, sobretudo, que consegui fazer o ano passado, graças à liberação para pós-doutorado, a alternativa está no meio, ou seja, de tentar sempre articular as relações entre as grandes linhas que o século XIX, ou qualquer outro século, evidentemente, oferece, sobretudo no meu campo, que agora é o campo mais da história intelectual, e aquilo que de fato acontece numa escala reduzida, na escala do pequeno, na escala das trajetórias individuais. E, por exemplo, então, o que me leva ao século XIX é o fato de considerar ele uma guia, um contexto para os meus interesses de história intelectual, em dimensão interdisciplinar e multidisciplinar. A história intelectual, pelo menos da forma como eu a entendo, é uma área de pesquisa, de estudo, de interesse transversal, como veremos através do projeto que muito sinteticamente vou apresentar, atravessa, obviamente, a história, mas também a antropologia, a sociologia, a filosofia, os estudos literários. E desse ponto de vista, se cumpre, se resolve um dos dilemas ao qual cada vez mais estamos, sobretudo quem opera em programas de pós-graduação, submetidos, seja de ultrapassar algumas barreiras que a organização disciplinar, compartimentada, nos obrigava talvez no passado, né? Então, o que eu vejo no século XIX? Vejo coisas aparentemente contraditórias. Começo as origens de campos intelectuais contemporâneos.
o encerramento, o aperfeiçoamento de processos intelectuais que vinham de épocas mais remotas. No campo da antropologia, por exemplo, os antropólogos, quando começam a contar a sua própria história, a história da disciplina, não é infrequente que remontem aos gregos, dizendo os gregos foram os primeiros que se interessaram pela observação dos estrangeiros, que chamavam de bárbaros, etc. Né? Aí, no século XIX, essa conversa acaba para dar espaço, oficialmente, a uma ciência, uma disciplina chamada etnologia ou antropologia. Mas, sobretudo, o que eu vejo no século XIX, daqui a pouco fazer exemplos mais pontuais e que fogem também só do campo apenas do campo da antropologia, é um campo de verificação para pensar inter e multidisciplinarmente. Vou fazer alguns exemplos, né, de coisas que, vamos dizer, entre aspas, acontecem, surgem, né, no século XIX, ou quando o século XIX assume uma importância que depois, como veremos daqui a pouco, deixa rastros. Obviamente, a antropologia, a sociologia, né, a história literária, claro que se contava uma história da literatura antes, mas, por exemplo, no caso do Brasil, que eu conheço melhor, né, é bem no começo do século XIX que alguns autores começam a contar a história dos fatos literários no Brasil. A própria consolidação da figura do intelectual. O ensaio como forma, como gênero literário, como forma literária. Uma coisa importantíssima para mim, o materialismo dialético, a partir das obras de Marx e de outros autores. Os estudos sobre folclore e arte popular também se consolidam, sobretudo no século XIX. Já agora, no campo das artes plásticas, também na literatura, claro, mas nas artes plásticas, o costumbrismo, o grande realismo na literatura, de que fala Lukács já no começo do século XX, a reprodutibilidade da obra de arte, uma reflexão do século XX, do Walter Benjamin, mas a partir de coisas que acontecem no século XIX. O fonógrafo, a fotografia, são, entre aspas, invenções do século XIX. As construções das nações, agora numa dimensão muito maior, as independências nacionais na América Latina, mas não só na América Latina, o meu país também se constrói como nação, a Itália, no século XIX. A popularização dos museus, que não são inventados no século XIX, mas se tornam mais populares, assim como os livros, no século XIX. A ópera lírica, uma expressão nacional popular, como a definia Antônio Gramsci. A ópera, por exemplo, com exemplos também na América Latina, no Brasil, basta no Carlos Gomes. Tudo isso, o que acontece depois? Deixa legados, gera reações, é objeto de reflexões e revisões, transforma-se, permanece, circula entre velhos e novos campos, moderniza-se, às vezes de forma disfarçada, no século XX e XXI. Então, o que eu estou querendo dizer com essas duas slides, essas duas figuras, essas duas curtas reflexões articuladas? Que coisas que têm uma importância extraordinária no século XIX não morrem no século XIX. Não esgotam sua força de significado, sua expressividade no século XIX, porque o século XX e XXI estará também lidando com essas coisas que o século XIX, de certa forma, do meu ponto de vista, na minha dimensão, engendrou. E aí vem essa bizarra categoria que eu invento, mas que eu trago das antigas tradições linguísticas, as sintopias disciplinares. A sintopia, né, uma palavra que de fato existe, né, então, inclusive em português, vem do grego antigo, composto do syn, que significa com, e topos, lugares, formada como sincronia, né, já que agora estamos indo para coisas síncronas ou assíncronas nas nossas próximas aulas. Desse ponto de vista, a sintopia é o contrário da utopia, né? É um lugar real onde se reúnem, no caso, uma sintopia disciplinar, várias disciplinas no mesmo lugar. E que lugar é essa sintopia? Eu brinco que essa sintopia acontece, em primeiro lugar, na minha mesa de trabalho, né? E aqui, ou nas minhas costas, aqui atrás, cheia de obras e livros, ou mesmo em formato digital no meu computador, que vem de disciplinas diferentes, né? Portanto, na minha bibliografia, mas, sobretudo, na minha forma de pensar, por exemplo, história intelectual ou o tema que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês.
E isso gera contaminações internas e externas. A contaminação interna é comigo mesmo. Eu me deixo contaminar. Eu me formei como antropólogo, fiz um mestrado em literatura, um doutorado também que oscilava entre história, antropologia, literatura, mas também gerar contaminações externas, ou seja, pegar alguma coisa, escolher um tema de pesquisa, um pouco como a Regina acabou de nos mostrar com a sua pesquisa sobre literatura e pandemia, né? Então, encontrar na vida real, na vida social, um tema de interesse e contaminá-lo, contaminar o estudo sobre esse objeto a partir de sintopias disciplinares. Aqui, muito rapidamente, para terminar, estou em tela cheia, não consigo ver o relógio para ver se... 5 minutos ainda, que André. maravilha. Obrigado. O título do meu projeto de pesquisa, Rosângela, depois, se você achar isso totalmente sem sentido, diga de forma suave para mim, por favor, porque estou entrando um pouco na área da nossa professora Rosângela. Ver e descrever trajetórias e relatos de artistas viajantes na América Latina do século XIX. E a seguir aqui, espero que seja legível, eu digo que esse, para mim, é um exemplo de sintopia disciplinar contaminada. Esse texto, que eu resumo, uma parte quase inteira do resumo do projeto, apresentado tanto ao CNPq como à UNILA, está em 4 cores, né? Cada cor depois será comentada nos próximos minutos. O projeto aborda a atuação e a produção de artistas visuais, pintores e fotógrafos, europeus e latino-americanos, que tendo realizado, desculpe, o erro de digitação, viagens curtas ou longas, ou se transferindo para países estrangeiros dentro da América Latina, num período compreendido aproximadamente entre o último quarto do século XVIII e as primeiras 2 décadas do século XX, então estou trabalhando com aquilo que é chamado de longo século XIX, tenham produzido, esses artistas, além de obras inerentes aos seus campos artísticos, ou seja, pinturas, desenhos, gravuras, fotografias, etc., também textos descritivos, narrativos e ou analíticos, como cartas, diários, relatos, relatórios, ensaios, livros, conferências, manifestos, artigos, etc., para comentar, analisar, ilustrar com palavras os cenários, os elementos, os aspectos das várias dimensões da alteridade étnica, racial e social da região com as quais tenham entrado em contato. É claro que a leitura do projeto por inteiro faz um pouco mais de justiça ao fato de esse projeto fazer sentido ou não. O que é que quem participa dessa sintopia nesse projeto? Né? A história da arte, a história social, os estudos literários e a antropologia. Então, essas 4 áreas circulam, né, nesse lugar que é o projeto. O projeto é uma sintopia disciplinar e é contaminada por leituras que eu já fiz e que farei para além da busca do acervo, para a busca do corpus, a partir dessas 4 áreas de conhecimento. É claro que cada uma dessas 4 áreas tem, nas suas próprias tradições, inclusive no século XX, no século XXI, naturalmente, ou seja, na literatura secundária com que eu posso trabalhar, contaminação, ou seja, tem historiadores da arte, historiadores sociais, críticos, teóricos literários ou antropólogos que adotam pontos de vista inter-multidisciplinares, né? Mas eu, digamos, tento potencializar as possibilidades sintópicas de trabalhar com áreas diferentes. Na realidade, a minha, eu acho que agora posso interromper aqui para terminar. A minha tentativa é de, estou voltando, a minha tentativa é de trazer para mim mesmo, em primeiro lugar, e depois para os eventuais leitores das coisas que a gente acaba escrevendo, alguma contribuição que, a princípio, eu considero relativamente original, ou seja, trazer atenção, prestar atenção àquilo que artistas plásticos, além de pintarem ou fotografarem, faziam ou quando escreviam.
quando a Débora apresentou as relações literárias, artísticas, intelectuais entre Paraguai e outros países, me lembrei, por acaso, de um italiano, um pintor italiano, que às vezes é considerado quase um antropólogo, Guido Bolgiani, que passou boa parte da sua vida no Paraguai, conhecendo, frequentando populações indígenas, desenhando e pintando cenas das comunidades indígenas por onde ele circulava, escrevendo também sobre as comunidades indígenas. Borgiani é um autor super conhecido, né? Tem muito trabalho, então não vou escolher Borgiani como um dos autores da minha atenção, mas, digamos, é um exemplo de como é possível encontrar, nesse longo século XIX, nessa grande região latino-americana, artistas plásticos que, além de terem descrito com as suas próprias formas expressivas das artes plásticas, da fotografia, os cenários da alteridade latino-americana, também escreveram sobre ela. Agradeço imensamente pela atenção e, se por acaso tiver depois alguma pergunta, eu estarei feliz de tentar responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Andréa. Parabéns pela apresentação, também excelente. Quem quiser deixar suas perguntas, pode colocar ali nos comentários do YouTube também. E agora nós vamos para a nossa próxima apresentação com a professora Rosângela de Jesus Silva, intitulada Construção de Discursos Visuais na Imprensa Ilustrada, a imagem da morte em contextos de epidemia no Brasil. O Antônio Rosângela, só que travou. a palavra é Vocês me sua. ouvem? Eu estou te ouvindo. Você me ouve, Oi. Rosângela? Ouvi, é que deu uma parada aqui. Bom, boa noite a todos e a todas. É muito bom estar aqui compartilhando essa mesa com os colegas, aprendendo tanto com a Andréa. Quero participar mais de perto desse seu projeto aí, Andréa, que me interessou muito, porque eu também venho de muitas contaminações. Eu saí das ciências sociais, fui para a história da arte, vou para a história, estou aí flertando com a literatura comparada há algum tempo, então eu sou uma pessoa que está sempre muito pronta para contaminações. Então, o seu projeto é muito bem-vindo, fico muito feliz de falar depois dele. O que eu vou compartilhar um pouco hoje com vocês é digamos, uma experiência reflexiva que eu fiz durante o período da pandemia. Não é exatamente a minha pesquisa, embora eu trabalhe com imprensa, imagens e imprensa no século XIX, sobretudo, mas eu não me restringi ao século XIX, mas foi a partir de uma inquietação de que imagens se colocam, se projetam nesse momento de pandemias, de epidemias, né, de como é que as pessoas um pouco se comportam com projeções, que imagens são criadas, que imagens são construídas. E aí, nessa minha observação, a partir da imprensa, prioritariamente, eu percebo permanências, eu percebo reapropriações, ressignificações. Então, é um pouco sobre isso que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje, nessa minha fala bastante ensaística. Deixa eu me organizar aqui com a apresentação. Deixa eu lembrar, se eu lembro aqui como o Matheus ensinou. Não está dando muito certo aqui. Espera aí. Ok. Vocês já veem a minha apresentação? Sim, estamos vendo, Sim. Rosângela. Bom, então o título é Construções de Discursos Visuais na Imprensa Ilustrada, a imagem da morte em contexto de epidemia. Acho que a imagem que começa me chamando a atenção é justamente essa imagem muito clássica associada à ideia de morte, dessa caveira com manto, com essa foice, ou gandanha, que é o nome que ela tinha, que é uma ceifadeira, sobretudo durante o período da Idade Média, que era muito utilizado, e algumas coisas que chamam a atenção, são caixões, corpos dilacerados, e eu comecei a me questionar um pouco também para tentar entender a origem, né, de algumas dessas imagens,
E pensando também a questão das pandemias e das epidemias, né? Na América Latina, a questão das epidemias, ela marca de forma muito contundente a nossa história, porque ela foi esse contato, né, do europeu com os povos originários dizimou milhões de vidas. E a gente vai ter nos relatos, já desde o século XVI, aqui eu estou usando o relato do Bernardino de Sahagún, que também é ilustrado, já que eu também estou interessada aqui nas imagens, a relação, a referência ao impacto que essas epidemias tiveram e esse foco com relação sobre a questão do corpo, né, do corpo que se dilacera. Isso é uma questão de uma imagem que vai estar muito presente aí, de uma forma geral, nas representações que eu pude observar na imprensa de uma forma geral, né, mas que tem aí uma longa trajetória. Então, quer dizer, dentre os diversos elementos presentes nessas situações de adoecimento massivo, um dos elementos que mais se destaca é justamente a morte, né, que é um fato biológico, mas com sentidos socioculturais construídos e transformados ao longo dos tempos e das diferentes sociedades, né? E a morte vai acumular um grande legado de referências iconográficas na cultura ocidental, e aqui eu me detive à cultura ocidental, porque justamente essa imprensa brasileira no século XIX, e eu até chego no século XX, ela está muito pautada por esses legados iconográficos da cultura ocidental, né? E ela vai ser muito importante para os desenhistas, e eu estou me atendo aqui também aos desenhos, não vou falar de fotografia, não vou falar de pintura, eu vou falar só de caricatura ou de imagens publicadas nessa imprensa ilustrada. E aqui a ideia de caricatura eu estou tomando como um desenho de imprensa, então uma interpretação, um desenho que tem por característica um diálogo muito forte com a contemporaneidade, né? E aí, quer dizer, nessa minha busca, é um momento em que essa questão da morte vai ter ganhar muitas referências, tanto na literatura como na iconografia, vai ser justamente no final da Idade Média. E aí Rohan Huizinga, que é um historiador medieval, ele vai falar justamente que no final da Idade Média, dois meios de expressão de massa, a pregação e a gravura, podiam reproduzir a ideia de morte como um conceito muito simples, direto e real, de forma nítida e violenta. E por que também nesse período? Nesse período a gente vai ter pestes, vai ter fomes, vai ter guerras. Então, quer dizer, nesses momentos em que a vida está em perigo, esse interesse por pensar a morte, ela também começa a aparecer muito forte. E quando a gente vem para o século XIX, a gente tem a imprensa, que começa a ganhar cada vez mais espaço, e, sobretudo, na América Latina, a partir da segunda metade, as tecnologias de reprodução de imagem vão fazer com que essa imprensa ganhe cada vez mais a construção de visualidades respaldada pela imprensa que publica imagens. Então, essas imagens, elas também vão ser muito mais frequentes e vão dialogar com uma tradição iconográfica que se coloca em relação à imagem da morte. E aí, eu buscando, só para dar uma referência, quer dizer, um dos períodos mais férteis de produção de iconografia com relação à morte vai ser justamente o final da Idade Média, entre os séculos XIV e XV. E aí tem alguns elementos que tanto que marcam a iconografia, quanto também a literatura, como, por exemplo, fatos como esse, o encontro dos três vivos com os três mortos, onde se coloca, né, essa questão da finitude da vida muito, muito presente, as danças macabras, onde são feitas representações dos vivos com mortos. Então, lembrando a todo momento essa questão da finitude da vida, né? Do que você vai se transformar, seja um rei, seja uma rainha, seja um clérigo, seja um plebeu, enfim, seja quem você seja, né? E usar morende, que justamente são partes dos livros das horas, que eram livros de orações em que se faziam representações da morte, uma forma de preparação, né, da pessoa para esse momento da morte. E os triunfos da morte, que são onde justamente a morte ela passa pela representação de uma caveira, e essa caveira tem uma questão feminina. E aí o próprio Huizinga vai dizer que nesse momento, quer dizer, a morte vai ter várias representações. A caveira está muito presente, a caveira com a foice, que é essa primeira imagem que eu
apresentei para vocês, o cavaleiro, mas, ou seja, a caveira e algum instrumento, esse instrumento ceifador, ele está muito presente nessa iconografia. E essa iconografia, a gente vai perceber que ela chega no século XXI, que é um pouco que eu vou mostrar para vocês aqui, dentro de outras reflexões nessa questão do sentido da morte também, como a dilaceração do corpo. Né? Nesse período aqui do final da Idade Média, surge o que se chama de uma estética macabra, que marca um interesse pela questão da decomposição do corpo, né? Essa questão da passagem para o outro mundo, da travessia, está muito presente, mas também começa a estar presente nesse final da Idade Média a ideia do legado, do que ficou, do ser, né? E aí, por isso, também esse interesse na questão da decomposição do corpo, né? Aí, vindo para o Brasil, então, esse rápido percurso que eu fiz é só para chamar a atenção, então, de elementos de uma tradição iconográfica que os caricaturistas, os artistas de imprensa, desde o século XIX até hoje, vão beber nessas fontes, né? E aí, assim, no século XIX, o que significava morrer bem? Na História da Vida Privada do Brasil, tem um artigo do João José Reis, em que ele vai trabalhar justamente a ideia da morte no Brasil. E nesse momento, quer dizer, no século XIX, todo mundo ansiava por ter uma boa morte. E o que significava ter uma boa morte? Era você ter tempo. Então, assim, o adoecimento era um momento fundamental para você preparar a sua morte, você ficar doente e não morrer instantaneamente. Né? Porque daí você tinha a oportunidade de reparar seus erros, de receber os rituais como a confissão, a unção dos enfermos, e preparar o seu próprio velório, o seu cortejo fúnebre com muitas pessoas, isso é muito fundamental, porque dá a ideia da sua importância enquanto vivo. Então, missas, uma sepultura cristã, o que significa ter uma sepultura cristã? Estar próximo de casa e preferencialmente dentro de uma igreja. E, além de tudo, ainda contar com preces, orações, missas, para encomendar a sua alma para te ajudar a alcançar o seu lugar no paraíso, ou pelo menos um lugar no purgatório. E aí, o que acontece no momento de epidemias, de pandemias? Quer dizer, toda essa possibilidade de uma boa morte, ela desaparece rapidamente. E aí, o que a gente vai ter? Vai ter justamente um contexto de que os corpos são abandonados, de que não se pode fazer esses rituais, de que as pessoas estão preocupadas em cuidar da sua própria sobrevivência. Então, quer dizer, toda essa possibilidade da condição de uma boa morte, ela desaparece. E daí, quer dizer, isso gera uma inquietação e a gente vai ver como, nas imagens, esses elementos eles vão começar a estar presentes. E, claro, junto com o elemento de pensar essa finitude de uma forma não desejada, não tendo uma boa morte, tem uma série de questões que, no caso da revista Ilustrada, de uma imprensa que está circulando, tem também um âmbito político de estar pensando uma série de coisas, e que refletem nessas imagens também há algumas questões que estão sendo discutidas. Então, aqui nessa imagem, além da alegoria da morte, né, e que ela é denominada aqui como a febre amarela, a gente está passando em 1876 por um surto de febre amarela no Rio de Janeiro, lembrando que um dos maiores surtos se deu ainda na década de 50, e depois de década de 50, quase todos os verões a gente vai ter epidemias de febre amarela, vamos ter muitas epidemias de cólera também, e aqui nessa imagem a febre amarela está dialogando com um dos ministros do Império, e vocês veem que ele está aqui numa posição até de humildade, porque a febre amarela está agradecendo pelos atos que ele fez dela ter conseguido ceifar tantas vidas, ou seja, pelos atos ou pela ausência, né? E isso acho que é um outro elemento que eu observei também, a ideia de uma crítica, de uma ausência do poder público. A gente vai ver isso no século XIX, no século XX e no século XXI, né? Uma crítica muito grande em relação a isso, uma isenção do poder público. E aqui é um ministro do Império, pela caracterização, a gente está vivendo aqui o segundo reinado, quando Dom Pedro II governava o Brasil enquanto rei, e ele fala que não quer receber todas as honrarias desse agradecimento, porque ele quer dividir também com o que seria a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, e o que a gente, equivalente hoje, seria um Ministério da Saúde daquele momento. Então, é um diálogo bastante irônico que se estabelece aqui nessa legenda, e uma crítica, claro, do caricaturista a esse aspecto. Mas aí que eu chamo a atenção para vocês uma presença muito recorrente da ideia dos caixões e desses corpos amontoados, dessa quantidade imensa, que é uma imagem que a gente vai ver se repetindo
até hoje, no século XXI, com a questão do Covid, né? E aí, a cena onde aparece, também, vocês vão ver que o único ser vivo aqui é o ministro do Império, e o local onde esses corpos, esses caixões estão depositados, parece justamente ser um lugar ermo, fora da cidade, porque aqui é muito importante que, justamente, a partir da epidemia de cólera que a gente teve na década de 50 no Brasil, começa a ficar muito forte a discussão pela questão da secularização dos cemitérios e pela necessidade de construção dos cemitérios fora da cidade. Isso vai encontrar muita resistência por parte de setores da igreja e de muitos fiéis também, de não ter mais a possibilidade de ser enterrado na igreja. Mas seja uma imagem que vai evocar uma série de discussões que estão colocadas também nesse momento, para além da questão da alegoria da morte, do medo, da finitude, da ideia da caveira, dessa figura que ceifa vidas e que aqui, nesse momento, é identificada como a febre amarela. Nesses períodos de efeitos da cólera ou da febre amarela, a gente vai ver na imprensa várias vezes essa representação dessa imagem, né, da morte, desse medo da morte, e dessa morte feita fora daqueles rituais da necessidade da boa morte, né? Quando a gente vai para o... 5 minutos, eu tenho que me apressar aqui. Para o século XX, aí eu vou para o final da Segunda Guerra Mundial e a grande epidemia de gripe espanhola, e aí a gente vai ver uma série de críticas também nessa questão social, o acúmulo de caixões, a Santa Casa aqui cheia de urubus, a falta de ação dos poderes públicos. A gente vai ver, por exemplo, aqui esses 7 palmos, que seria a única medida que as autoridades de saúde estavam tendo. Ou essas pessoas que estão numa cama, numa comunidade, se tratando por elas mesmas do que está acontecendo, né? As aberturas de covas, os remédios milagrosos que vão surgir, e essa imagem aqui é que faz uma junção entre o que estava acontecendo no final da Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente vai ver o Guilherme II, que era o Kaiser, e foi o último imperador alemão, e era o rei da Prússia, abraçado com a alegoria da morte, que leva a sua ceifadora coberta de sangue, lembrando a questão, né, da própria guerra, que tinha ceifado muitas vidas, e a gripe, e a questão aqui em cima, se vocês conseguem ler, a ideia do que leva no ar. Então, a própria ideia de que a epidemia, a gripe, era transmitida aí também pelo ar, né? Então, mais uma vez, a referência à caveira que ceifa vidas, e que aqui é a revista O Malho, que é uma revista que foi publicada por toda a primeira metade do século XX no Rio de Janeiro, e ela vai trazer aqui, essa publicação é de 12 de outubro, e foi justamente outubro, novembro e dezembro os meses de mais impacto da gripe espanhola no Brasil, né? Então, ela já trazendo os elementos desse final da guerra, do que acontece com o final da guerra, juntamente com a gripe espanhola, que estava ceifando muitas vidas nesse final da guerra, mas também que já estava chegando no Brasil e iria ceifar muitas vidas. E aqui, mais uma vez, a questão da referência das autoridades, da ausência de trabalho das autoridades públicas. Então, a gente tem aqui nessa imagem urubus, esse monte de caixões, a figura que está aqui em primeiro plano é o Venceslau Braz, que era o então presidente da República, e atrás o Carlos Maximiliano, que era um ministro da Justiça, que está aí tentando auxiliar o presidente a organizar essa situação inorganizável, né? Impossível de organizar aqui nessa imagem. E aí, quando a gente vem para o século XX, acho que uma imagem que, enfim, ganha a mídia internacional, dessa quantidade de covas, né? E a gente também viu imagens, enfim, desses caixões, dessas urnas funerárias amontoadas, a gente viu em Manaus a falta de urnas funerárias e a recorrência com relação à questão da ausência das autoridades públicas no Brasil, que a gente vive hoje. E aí eu vejo no Globo essa imagem, a foto está bem ruim, mas, ou seja, uma referência a essa tradição iconográfica, mas agora de uma forma muito mais sintética, digamos assim, né? Menos explícita do que no século XIX. A gente tem somente a figura da foice, né? Mas com um detalhe muito interessante, que é a lâmina da foice,
ela tem as cores da bandeira e da faixa presidencial, né? Quer dizer, não tem nenhuma palavra, não tem nenhuma referência, mas pensando na própria questão do Globo, que está com uma política extremamente crítica ao governo atual, e como a imagem deixa para o público, né, alimentado pelo contexto brasileiro que a gente vive hoje, constrói a sua própria imagem de quem é que está segurando essa foice, né? Então, o caricaturista não precisa, ele tem uma economia de elementos dessa imagem, mas que dá um impacto e talvez uma força de interpretação dessa imagem muito parecida com a imagem que a gente viu lá no século XIX, ou mesmo aquela do começo do século XX. E aí, um pouco para fechar aqui, eu chamo o Didier Berman, que vai nos lembrar que, ao estarmos diante da imagem, se ela é antiga, o presente nunca cessa de se reconfigurar. Se ela é contemporânea, o passado nunca cessa de se reconfigurar. Logo, nos restaria reconhecer com humildade que ela, a imagem, provavelmente nos sobreviverá. Somos diante dela o elemento de passagem. E ela é, diante de nós, o elemento do futuro, o elemento da duração. Logo, eu concluo, sobrevivem as misérias humanas, as formas de representá-la, mas sobrevive também a capacidade de rir, de denunciar, de indignar-se. E graças a essas imagens que sobrevivem a nós, também podem surgir novos olhares alimentados de presente e também de passado. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigado, Rosângela. Parabéns, excelente apresentação também, excelente. Agora, então, nós abrimos esse espaço para algumas questões. O nosso colega Matheus vai colocar as perguntas aqui na tela para que a gente possa visualizar, eu vou fazer a leitura também. Marcelo, se você quiser abrir a câmera agora também para aparecer conosco aqui, dividindo a tela. Reitero parabéns a todos os professores e professoras que apresentaram hoje. E agora nós vamos para algumas dúvidas, comentários que os nossos e nossas ouvintes tiveram aí das apresentações. Primeira vai para a professora Débora. Professora Débora, poderia nos citar alguns exemplos literários que tratará nesse novo projeto? Escritos que estabeleçam essas conexões e comunidades? Eu vou aproveitar a pergunta do Matheus também para fazer uma pequena questão. Débora, como surge o recorte Brasil-Paraguai? Quais as justificativas? Qual o interesse nesse recorte específico? Super obrigada pelas perguntas. Eu vou começar pela do Antônio. Bom, na verdade, eu já comecei a trabalhar com o Paraguai já no projeto passado, né? Que era a minha ideia de trabalhar com o barro, tinha a ver com essa região da Tríplice Fronteira, né? E com isso eu entrava já no Paraguai. E daí, não sei, começou a desencadear um grande interesse pela literatura do país, pela história da literatura do país, que é bastante singular. E pela proximidade também conheci algumas pessoas de lá e envolvidas com a nossa área que começaram a me interessar e me fazer pensar mais sobre o Paraguai, né? Coisa que eu não fiz assim ao longo da minha formação, por exemplo. Então, mas também no sentido de estar ainda nesse processo de formação, porque pouco eu vi sobre literatura paraguaia durante todo o tempo que eu estudei de mestrado, de graduação, mestrado e doutorado em literatura, né? Então, para que essa ausência não se prolifere aí entre os estudantes brasileiros, né, eu acho que vale a pena a gente insistir no Paraguai e falar do Paraguai, né? E aí está entre a nossa missão aí, enquanto unileiros também, né, da conta da região. E sobre a pergunta do Matheus, obrigada, Matheus, pela pergunta, né? Eu teria vários exemplos assim para citar. Um livro que já tem me chamado a atenção já faz um tempo, eu já trabalhei com ele, com um TCC, com um aluno, um TCC, é uma antologia chamada Los Chongos de Roa Bastos, que é uma antologia que foi tanto organizada como publicada na Argentina e por argentinos, né?
E nela estão presentes também, além disso, né, estão presentes vários escritores paraguaios que não escrevem desde o Paraguai. A gente tem, por exemplo, o Javier Viveros, que é um escritor paraguaio que está radicado na África, né? Então, essa complexidade aí, né, da extraterritorialidade da produção desse, que acaba resultando nessa antologia, é bastante interessante para o projeto, né? Eu poderia citar também alguns exemplos do uso do portunhol. O Damián Cabreira, por exemplo, também é um escritor que eu já escrevi, um escritor paraguaio aí da fronteira, inclusive, né, de Ciudad del Este, e que usa o portunhol para escrever suas obras literárias. Me interessa muito ainda, né? Já escrevi sobre ele, mas ainda me interessa. Ele recentemente lançou um novo livro. E outros, a gente tem o próprio Wilson Bueno no Brasil, que também escreveu em portunhol, né? Eu queria também citar um livro de um outro brasileiro menos conhecido, que é o Marcelo Labes, que escreveu, publicou acho que no ano passado, ou no máximo em 2018, um livro que se chama Paraíso Paraguai. Então, é um escritor brasileiro que vai falar sobre, uma história bem interessante, que vai falar sobre um imigrante alemão que vem para o Brasil, né, porque, assim, a Guerra do Paraguai, ela coincide com esse processo de imigração, né, no Brasil. Então, é um imigrante alemão que chega no Brasil, mas ele quer uma terra no Brasil, mas daí, para ganhar essa terra, ele é enviado para a Guerra do Paraguai. Então, é a participação, né, desse imigrante alemão que chega no Brasil na Guerra do Paraguai. Ficcionalizada, sabe, essa história. Que é bastante interessante e que também prevê, então, essa complexidade aí do encontro do Brasil e Paraguai, no caso. Seria isso. Obrigada pela oportunidade. Ah, tem mais? Ah, tá. A pergunta da Cristina. Eu estou lendo aqui, já estou lendo. Então, a revista Crises eu não conheço, tá? Mas, como você está dizendo, Cristina, obrigada, ela foi editada em Buenos Aires, na década de 70, assim, claro que me interessa, né? Mas talvez ela vai me interessar muito se eu puder ver nela uma conexão com hoje, assim, com o contemporâneo. Então, por exemplo, o teu trabalho, né? Pelo fato de você ter trabalhado com o futebol, tu conseguia estabelecer, né, uma conexão muito interessante entre esse presente e o passado, das crônicas do Galeano e do Nelson Rodrigues sobre o futebol. Então, eu preciso ainda de um elemento, né, contemporâneo para poder pensar se a crise é interessante, né, para rever, porque todo esse pensamento latino-americanista, do qual o Galeano também faz parte, né, da década de 60 e 70, para mim, agora, nesse momento, ele só é interessante se eu conseguir estabelecer uma relação dele com o presente, né? Mais especificamente, se tiver algo que no presente aqui, que eu detecte, que me leve a voltar a eles nesse sentido. Mas era isso. Obrigada. Bom, agora, depois de conseguir ver a totalidade ali das apresentações, eu vejo assim que a professora Regina e a professora Rosângela, elas trazem contextos muito próximos, e é muito interessante que uma traz a perspectiva da antropologia e a outra perspectiva da história. O Julimar Moura fala: boa noite, professora Rosângela, saudações. Acho muito interessante a ênfase na morte na imprensa do século XIX. Essa ênfase no corpo e sua deformação devido às epidemias. Acho que faz parte de um sistema de pensamento mais geral, reforçado pelo positivismo e pela institucionalização do racismo científico, os parâmetros de normalidade e anormalidade, etc. Posso comentar? Acho que o Antônio, o comentário que você fez, né? Quando eu estava fazendo um pouco o ensaio, como eu falei, isso não faz parte de uma pesquisa aprofundada, isso faz parte de... Eu fui convidada para escrever um artigo para pensar, enfim, os impactos da Covid-19
no nosso trabalho, e eu partia do que eu tenho, digamos, mais familiaridade, que é com o elemento da imprensa e da imprensa ilustrada, e eu fui um pouco por esse caminho, e escrevendo o artigo, eu comecei a pensar nessa questão da representação da morte, né? E aí, quando você fala essa questão dessa naturalização hoje, eu acho que isso é realmente algo que, a mim, por exemplo, traz muito incômodo, né? Tem dias que eu quero saber, por exemplo, da questão dos números, e eu tenho dificuldade, isso já não é mais manchete, já não está interessando para as pessoas, né? Viraram números banalizados. E aí, no século XIX, como eu falei, as epidemias de febre amarela, elas eram muito recorrentes nos verões. Então, você vê, por exemplo, cartas de estrangeiros para evitarem chegar no Brasil no verão, para ter o tempo, senão eles não teriam o tempo de aclimatação e seriam acometidos pela febre amarela. Então, quer dizer, isso, no jornal, quando a nova epidemia começa naquele ano, então, às vezes, você tem ali uma despedida da revista ou um início chamando a atenção para essa questão da epidemia. Mas logo depois, quer dizer, os outros assuntos tomam conta da publicação e especificamente não se fica ali semanalmente martelando, até porque, bom, esse tipo de publicação que eu trabalho prioritariamente são publicações semanais, às vezes quinzenais, e elas tentam fazer um resumão do que aconteceu na semana. Então, às vezes tem uma pequena notinha, mas o assunto, na verdade, ele ganha um impacto e ali em um determinado momento, mas depois ele sai também, digamos, ele não fica manchete durante a duração daquela epidemia, né? Então, acho que essa naturalização, ela acaba acontecendo também no século XIX. Eu queria fazer um comentário, só dar uma dica de... Posso falar, Antônio? Então, para a Regina e para a Rosângela, porque eu também tenho um trabalho paralelo sobre a literatura e pandemia, e eu acabei não resolvendo falar sobre o meu projeto, mas eu já apresentei esse trabalho em 2 outros eventos, então eu também fiz assim, um levantamento de dados bastante grande sobre a relação literatura e pandemia nessa época, mas eu estou mais interessada, viu, Regina, em produções que saíram agora, nesse momento, assim, né? E daí eu queria dar uma dica para vocês, que eu encontrei um livro que foi publicado pela editora da UFMG, que se chama Arquivo Pandemia. E é um livro que está disponível online, né? Está disponível aí, acesso gratuito, e tem tanto artistas visuais que publicam nele, quanto escritores, né? E também tem tanto autores brasileiros como pessoas de outros lugares. Tem, por exemplo, uma portuguesa, tem um chileno. Então, está bastante interessante de pensar a pandemia através desse livro, que é um livro que saiu no calor, né, desse momento em que a gente está vivendo, né? E uma coisa também que eu queria comentar, que é uma coisa que assim, me interessou a partir dessa meu levantamento de dados, é uma concentração de narrativas, né? Eu também, como eu estou interessada então naquilo que está saindo agora, né? Em narrativas que vão estar muito focalizadas nessa coisa do eu, né? Então, o meu cotidiano, como o meu cotidiano mudou nesse momento, como é que está a minha vida nesse momento, né? Então, essa coisa muito voltada para si, e que deixa a desejar esse pensamento mais coletivo, vamos dizer, num momento como esse. Claro que a literatura está tendo assim, uma série de reações, de atividades, né, que estão sendo adaptadas para serem acessadas por um público maior, né? Isso, então, tem um caráter coletivo e tal, mas nas narrativas, pelo menos, né, que eu estou vendo, tem uma predominância dessa volta para falar sobre de quanto que a pandemia está afetando as pessoas e não no contexto geral. E era isso, muito legal o trabalho de vocês. Obrigada, Débora. O Léo pergunta para nós, não, eu que peço desculpa, eu que cortei. O Léo pergunta para nós, Rosângela, por que o Didi Huberman, um autor francês nas referências, você considera ele eurocentrado? Desculpa, você considera que ele seja universal no seu trabalho? Obrigada, Leonardo, pela pergunta.
Não, eu não considero o Didi Uberman universal, mas eu considero que ele é uma referência importante para pensar o contexto do ocidental. E é isso uma referência que eu fiz no começo do meu trabalho, que eu estou olhando para iconografias que são criadas num contexto de ocidentalização e que são reivindicadas por esses caricaturistas, jornalistas do século XIX no Brasil e até o século XX. E aí eu acho que, por exemplo, uma das minhas inquietações quando eu comecei essa pesquisa era justamente também tentar pensar qual que é a imagem que as populações originárias têm da ideia da morte nesse contexto de pandemia. E aí, claro, as referências para isso são muito mais escassas, muito mais difíceis, e não é, digamos, eu não estou trabalhando com isso, mas é um questionamento que eu me fiz, porque, claro, que daí eu não poderia pensar o Didi Uberman, mas eu acho que o Didi Uberman cabe para pensar, porque no caso da revista Ilustrada, por exemplo, o editor e o desenhista da revista era o Ângelo Agostini, que é um italiano, e que ele reivindica o tempo inteiro essa tradição europeia. Ele quer dizer, muitos dos intelectuais aí no século XIX que estão trabalhando nessa empresa estão reivindicando uma europeização do país. Então, eu não posso desconsiderar esse olhar europeizante que ele está presente. E aí, por isso, esse diálogo também com essa tradição. Mas eu acho que se eu, por exemplo, fosse analisar aí o conceito da morte, ou a própria alegoria da caveira, dentro de culturas originárias na América Latina, eu teria que pensar em outros referenciais para dar conta desse processo. Então, eu acho que, nesse sentido, por isso, eu acho que o Didi Uberman é possível, sim, de usar para a gente pensar essas revistas, essas publicações especificamente, porque elas se reivindicam o tempo inteiro como dentro dessa tradição ocidental e europeia. Né? Então, eu também tenho que entender dentro dessa lógica, embora eu não acho que, embora elas reivindiquem, aí tem uma outra questão, que entra numa outra camada, né? Que é justamente, eu estava fazendo uma pesquisa do meu pós-doutorado que era sobre o Rafael Bordalo Pinheiro, que é um português que vem para o Brasil, e a minha pesquisa foi justamente escavar no trabalho dele o quanto de referências que o Brasil ensina para ele levar para Portugal, e como eles têm esse trânsito e essa troca. Então, não acredito que eles têm o discurso da reivindicação, mas às vezes eles não se dão conta, e aí para usar até o termo do André, do quanto são contaminados por essa cultura brasileira, né, marcada pela presença negra, pela presença indígena, pela presença de imigrantes, e como, quer dizer, dentro desse trânsito atlântico, a gente tem aí muitas referências que se permeiam, né? Então, claro, numa pesquisa mais aprofundada, que, como eu falei, assim, foi um pequeno ensaio, não é uma pesquisa aprofundada. Todas essas referências, eu acho que tinham que entrar para a gente pensar essa questão de uma forma muito mais ampla e mais complexa, com toda a profundidade que ela merece, né? Obrigada, Alejandra. Alejandra foi orientando o nosso aqui do programa, né? A Julimar também, que fez comentário anteriormente, obrigada. A Julimar, a Julimar é aluna do mestrado em História. Se existem produções visuais, caricaturas na América Latina que tratem o assunto. Olha, eu não sei se já tem algum estudo sistematizado, mas, assim, a produção visual sobre esse tema na caricatura, ela é imensa. Inclusive, o artigo que eu escrevi, eu justamente trabalho com imagens do século XIX até mais na contemporaneidade. Então, a gente tem, os caricaturistas estão trabalhando, assim, efusivamente. Se você olha, por exemplo, os arquivos da Folha de São Paulo, para citar os jornais brasileiros, do Globo, você tem, num mês, no mínimo, 50% das caricaturas estão relacionadas à questão da pandemia, sobretudo no mês de março e abril, que foram meses que eu trabalhei um pouquinho mais para o meu artigo. Você tem uma quantidade imensa de produção visual que está trabalhando com essa questão, com essa temática das pandemias, do Covid-19 especificamente, de como as autoridades governamentais têm lidado com essa, ou não têm lidado, né, com essa questão. Eu gostaria agora de falar com o professor André um pouco. Ele traz essa ideia da sintopia, da contaminação,
E hoje nós vemos, e traz a figura para comentar, ele traz a figura do viajante também. E o Nicolas traz uma pergunta para o professor sobre o viajante. Será que podemos dizer que os viajantes pintores na América Latina tiveram um papel inventarial? Então, será que eles deixaram essa herança e também, pelas aspas, acredito que seja relacionada também à palavra invenção, o termo, quando ele coloca em aspas? Olá, Nicolas, muito bom você aqui. Muito obrigado pela sua pergunta. Obviamente, não tenho certeza de conseguir responder à altura. Acho que o papel inventarial a que Nicolas se refere é mais inventário, né? No sentido de um grande registro da composição de um corpo de imagens que aí não é nenhuma novidade, obviamente, Deus me livre de minha parte, que é considerável também como um registro de documentação, né? Ou seja, ao longo, sobretudo do século XIX, embora houvesse já alguns casos no final do século XVIII e continua em algumas décadas iniciais do século XX, os artistas plásticos e os fotógrafos que circulassem pela América Latina, independentemente se fossem latino-americanos ou não, porque há casos, por exemplo, de um artista argentino que vai para o México, de um artista boliviano que vai para o Peru, enfim, tem circulação interna na América Latina, mas é claro, há um sem número de franceses, italianos e alemães, etc. Simultaneamente à sua obra de representação pictórica ou fotográfica de algum aspecto da realidade, né? Pintura de paisagem, não é no sentido estético da palavra, não no sentido geográfico, mas sobretudo de costumes, de representação. Bom, Debré é um dos casos mais conhecidos do Brasil. Então, deixa essa documentação, que até certo ponto é possível de ser considerada um inventário, por exemplo, de alguns aspectos da alteridade latino-americana no século XIX. Mas o que eu tento defender, por enquanto, apenas na escrita de um projeto que sequer iniciou a constituir suas fontes e seu corpus, é que quando esses artistas, além de desenharem, pintarem, fotografarem, também escreviam, e talvez escrevessem não para serem conhecidos os escritos deles, frequentemente eram cartas, diários, etc., aí aparece um outro inventário possível. Me permito considerá-lo um inventário mais antropológico, no sentido daquele embate que a antropologia vem realizando e ao mesmo tempo descrevendo, se considerando um pouco como protagonista desse embate entre a figura do observador e aquilo que é observado em volta. Lembro, por exemplo, um dos casos mais conhecidos, o livro de Malinowski sobre os argonautas do Pacífico Ocidental, né? Uma obra-prima por vários aspectos, uma pedra de toque da antropologia contemporânea, e depois, anos depois, um diário em que se descobre que ele não aguentava nada daquilo, né? Então, ou seja, a minha hipótese inicial é que esse inventário é no mínimo dobrável. Tem uma documentação visual, mas pode ter ao lado dela também uma documentação escrita que possa gerar não só um possível segundo inventário, um inventário paralelo, mas também algo que está além da representação visual. Opiniões, observações, diálogos, etc. É uma hipótese absolutamente a se verificar, e espero... o paradoxo, para terminar, é que essa pandemia, em vez de me deixar mais tempo para trabalhar, está me enforcando, viu? Por exemplo, jamais pensaria que às 9h10 da noite eu estaria aqui falando de pesquisa. É muito gostoso, mas é também sinal desse tempo, Regina, que mudou por completo a nossa relação, a relação dele com a gente. Obrigado, Nicolas. Eu queria rapidinho só fazer uma pequena curiosidade para o André, que, enfim, seu projeto me parece super instigante, assim. É só se você já fechou, já tem algum nome aí que você
acha que vai perseguir uma pista, alguma coisa, alguém, de repente, que não está muito citado aí pela bibliografia e que você tenha descoberto aí, enfim, sem querer antecipar muito, mas, enfim. Está sem microfone. Descobri, por exemplo, que essa aqui agora, justamente às 9 da noite, meus neurônios, muitos foram já para a cama, né? Como é que chama? É um pintor brasileiro, já do final do século XIX, lá de São Vicente de Santos. Enfim, ele era sócio do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro também. Então, ele pintava a paisagem lá da região do litoral da Baixada Santista, né? E escrevia sobre a Baixada Santista na revista do Instituto Histórico Nacional. Ai, meu Deus, é famosérrimo. Tem rua e praça em São Paulo dele. Como é que chama aquela praça em São Paulo onde tem o mercado de artesanato, a feirinha de antiguidade? Bom, enfim, não é importante. Benedito Calixto? Benedito Calixto. E outro também, não vou lembrar o nome, aquele fotógrafo francês, mas que esteve décadas e décadas na América Latina, no Brasil, não só, que é considerado uma alternativa para a invenção da fotografia, o Hercule Florence, que também, e tem uma fundação aqui no Brasil que está digitalizando, tem centenas e centenas de páginas do Hercule Florence de observações da realidade brasileira, para além das fotografias que ele fazia, né? Mas eu tenho uma lista prévia de 40, 45 autores de vários países, depois eu não tinha coragem de passar para você, mas agora, se me autoriza publicamente, eu te passo. Obrigado. Mas então, dando os últimos recados, amanhã a gente vai ter a mesa de encerramento com a presença do escritor Fabian Severo e a professora Rita Lenira Bittencourt. E depois também nós temos uma mesa com os estudantes, a mesa Literatura Comparada em Chave Transdisciplinar, às 19 horas. 18 horas, então, a nossa palestra com o professor, com o escritor e com a professora, e às 19 horas nós temos, então, a nossa última mesa. Agora eu abro um espaço se os professores tiverem algum último comentário a realizar. Caso não, a gente encerra por hoje e agradece muito aos ouvintes, aos espectadores, espectadoras no YouTube, e o vídeo vai estar aí, se alguém quiser rever ou se quiser indicar para os colegas também. Esse é um pouco amostras do trabalho que a gente desenvolve aqui na instituição. Todo esse webinário, tirando os convidados externos, são exemplos do trabalho que a gente desenvolve nessas nossas pesquisas, esforços de compreensão das relações culturais e artísticas dentro da América Latina. Só queria agradecer a todos e a todas, né, pela participação na mesa. Achei muito, muito bom a gente poder conversar. A gente tem tão pouco tempo, né, para conversar e conhecer as pesquisas dos nossos próprios colegas, né, de trabalho. Então, uma oportunidade, sim, é sempre bem-vinda. Foi muito bom. Obrigada. Muito obrigado a todas, a todos. Muito obrigado. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Bons futuros. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite, gente. Tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite para todos, para todas. Tchau, tchau.